Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, metrologia. Aqui no caso a gente vai resolver uma pergunta, né, que foi enviada aqui para o nosso e-mail, né, resolver um questionamento, no caso referente à parte de escala, né? Então vamos aqui para a interpretação. Uma peça projetada em um software de CAD teve como referência a escala 1:5. Aqui no caso, quando a gente fala escala 1:5, a gente está falando de uma escala de redução, né? Ou seja, se a gente está falando de uma escala de redução para 5, a gente tem exatamente o seguinte, né? A cada 1 milímetro do desenho representa 5 milímetros da peça. Ou, se você quiser trocar milímetros por unidade, né? A cada 1 milímetro, ou a cada uma unidade de área, né, do desenho representa 5 ali da peça, né? Ou seja, a gente tem aqui uma redução de 5 vezes o tamanho, né? Então aí no caso uma escala de redução de 5 vezes. Ok. Porém, no momento da impressão do arquivo, percebeu-se que o desenho final precisaria de uma redução de 20% para que o mesmo fosse impresso em um modelo físico, né? Ou seja, impresso no papel, né? Então, dito isso, qual o valor da cota marcada como X impressa em meio físico, né? Então, aqui, esse valor X, ele representa o valor da cota real da peça, 400 milímetros. E aí, no caso, o que é que acontece? Essa cota, quando ela vai ser representada em escala, ela vai aparecer com esse valor, 400 milímetros. Só que quando você for medir, por exemplo, se você pega uma régua, um paquímetro, um outro instrumento para medição linear, ele não vai estar com 400 milímetros, ele vai estar com quantos milímetros? No caso, a relação da redução é de 1:5. Ou seja, esse valor ele diminuiu em 5 vezes, né? Então eu posso pegar 400 e dividir por 5. Né? Se eu pegar 400 e dividir por 5, vai dar exatamente 80 milímetros, né? Ou seja, esse valor daria 80 milímetros. Só que ele não parou por aí, né? Teve uma redução além do valor indicado na referência de escala, né? Ou seja, quando foi imprimir o desenho, enfim, não coube ali no papel e aí precisou diminuir 20% do valor, ou seja, de 80 milímetros ele diminuiu 20% em cima desse valor, né? Ou seja, se ele diminuiu 20%, a gente pode pegar esse valor, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode pegar esses 80 milímetros, como ele diminuiu 20%, ou seja, no complemento para 100%, 100 menos 20 vai dar 80%, então a gente pode pegar esse valor e multiplicar por 0,8. Né? Então você já fica ali com o valor final. 80 multiplicado por 0,8 vai dar igual a 64 milímetros, né? Ou seja, esse valor aqui de 64 milímetros é exatamente ali uma redução de 20% em relação aos 80 milímetros indicado, né? Então, no caso, basicamente seria essa indicação, né, ali do processo, né? Ou seja, seria uma diminuição de 16 milímetros, né? Logo, 16 milímetros equivale a 20%. Tirou os 16 milímetros, deu ali 64 milímetros. Ou seja, o valor de X, se você for medir, né, o valor impresso, ele vai dar exatamente 64 milímetros, que foi dos 80 milímetros, que representa a redução de 5 vezes o valor de 400 milímetros, e chegando nos 80 milímetros, tirou ali 20% e chegou ali em 64 milímetros, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de gestão da produção, né, análise de ciclos de fabricação. Hoje, para mostrar um exemplo referente à folha de processo, né, um estudante estava perguntando, né, referente a um exemplo ali de aplicação, e aí no caso a gente vai tratar de um aqui no vídeo de hoje, né? Bom, folha de processo é uma ferramenta muito utilizada, né, nos ciclos de gestão da produção, né, principalmente baseado nos ciclos de Lean Manufacturing, né, exatamente para você identificar, né, pontos de desperdício, verificar possibilidades de otimização do processo, né? E também ter um detalhe muito importante que é exatamente uma sequência ali operacional da atividade com base, obviamente, no ambiente ali produtivo instalado, né?
Bom, na folha de processo, alguns símbolos são bem comuns, né? Esses aqui são os principais, né? A seta indica transporte, né? O círculo operação, o meio círculo aguardar, né? Esse triângulo aqui armazenar e inspecionar, né? Esses são os mais comuns. Então, basicamente, como é que funciona, né? Aqui eu trouxe um exemplo, vou dar um zoom aqui. Aqui referente à fabricação de um dispositivo de fixação, né? Então, a gente tem aqui exatamente uma sequência, né? A gente tem aqui uma sequência, e aí um detalhe muito importante, né? Que exatamente todas as etapas que envolvam operação, ou seja, tempo ligado de fato à manufatura, né? O objetivo ali final, né? Ele deve ser marcado, né? Que é exatamente para a gente saber em quantos passos, né, esse produto ele é fabricado, né? Em quantos passos efetivos, né? Movimentos efetivos ali produtivos, né? Então, aqui, por exemplo, né, vou dar um zoom. A primeira etapa para a fabricação desse dispositivo seria soldar amarras, né? Então, soldar as amarras faz parte do processo produtivo, é o primeiro elemento ali de fabricação de fato. E aqui ao lado a gente tem o tempo, né? O tempo em segundos, 360 segundos ali é a média referente para executar essa soldagem. O segundo ponto, curvar as placas, né? E aí no caso 300 segundos também, ou 300 segundos, né? E aí fica como segunda atividade ali do processo. Então aqui, para esse exemplo, duas atividades de fato ali de operação ligado à fabricação desse dispositivo. Na terceira atividade, aqui entrou uma de movimentação, né? Movimentar, né, para a banca de alinhamento, né? O bancado de alinhamento. E aí, no caso, essa movimentação ela não agrega valor ali à fabricação, né? Então, às vezes, é por causa de um fluxo logístico, né? Uma questão ali do próprio ambiente produtivo que se faz necessário fazer essa movimentação, né? Para a chegada de uma máquina, né? Ou como o exemplo aqui, né? Chegar para essa banca aí de alinhamento. Então, no caso, esse tempo para a movimentação ele não entra ali como o processo, né, que agrega valor à fabricação, mas obviamente faz parte da sequência ali produtiva. Aqui o quarto tópico, adicionar parâmetros, né, ou seja, você está adicionando parâmetros ali para a máquina, né, então no caso são parâmetros ali de fabricação. Então está aqui 90 segundos. Depois aguardar o processamento, né, ou seja, foi adicionados parâmetros, né, e depois aí entrou no ciclo ali de fabricação, né. E aí, no caso, demora 40 segundos. Então, o operador, né, a pessoa que está ali na operação, está esperando ali esses 40 segundos, ou 400 segundos, na verdade. Né? Então, no caso, não está tendo atividade ali de fato. A pessoa está apenas aguardando. Né? Então, entra aqui esse símbolo. Depois, montar acessórios. Né? E aqui entra como elemento de atividade. Né? Montar acessórios, 400 segundos. Depois movimentar para o setor 2, né, ou seja, os elementos fabricados até então, 240 segundos de movimentação. E por último, armazenar no setor 2. Então fechou ali um processo específico referente ali à fabricação de dispositivo de fixação. Né. Então no caso, se fechou em 8 etapas, né, mas dessas 8 etapas, de fato, 4 são ligadas a processos de fato ali operacionais ligados ali que agregam valor à fabricação do dispositivo de fixação. Então aqui seria uma referência ali de folha de processo. É muito comum também em folhas de processo você ter a intersecção de outros ciclos produtivos, né? Exemplo, aqui tem essa parte de montar acessórios, ou seja, será que esses acessórios foram fabricados previamente na mesma linha produtiva, né? Então poderia também ter uma folha de processo para chegar aí nesse ponto, né? E até dependendo da situação criar ali um fluxograma. E aqui um detalhe importante é exatamente chegar a essa condição, porque a gente tem todos os tempos, né, ali indicados, a gente faz a soma desses segundos e fica com o tempo total ali de fabricação, né? Aqui no caso deu 2.210 segundos, né? Convertendo para minutos, né, aí dividindo por 60 deu 36,83 minutos. Ou seja, dá quase 37 minutos ali a média de produção desse dispositivo de fixação. Só que aí vem um detalhe importante. O tempo real da produção não, né? O tempo de valor agregado à fabricação é de apenas 1.150 segundos. Ou seja, dá pouco mais de 19 minutos.
né? Então, nesse caso, de tempo de fato efetivo ali para a fabricação, é esse aqui, 19,16 minutos. E aí entra exatamente a análise de eficiência do processo. É só pegar o tempo que está agregado ao produto e o tempo total ali de operação, divide um pelo outro, aqui deu 0,52, multiplica por 100 e ali você chega com a eficiência ali daquele processo, ou seja, 52%. Então quer dizer que nesse ciclo de fabricação, né, 48% do tempo, né, são movimentos, etapas que não agregam valor direto ali à fabricação, que é onde a gente deve exatamente atuar para diminuir. Muitas empresas trabalham com a margem ali de 70%, né? Empresas que têm um nível de automação muito grande, né? Conseguem estar chegando ali próximo aos 90%, né? E tem relatos de empresas que trabalham já de fato no ciclo de manufatura 4.0, né? Que tem até um nível muito maior aí de eficiência produtiva. Mas basicamente essa aqui é um exemplo aí de folha de processo, tá bom? Valeu!